Amém. Amém. Boa noite. Graça e paz. Feliz de estar aqui, vendo a carinha de vocês novamente, né? Um pouquinho coberta, né, Rafa? Mas estou feliz, tá bom? Creio que vocês estavam nessa ansiedade boa, né? De sair de casa, de estar aqui cultuando, louvando ao Senhor. E creio que logo, logo tudo voltará ao normal, nós vamos poder abraçar, né? Eu estava falando com o Fabinho ali, e é ruim, né? A gente não poder dar um abraço, a gente não sabe se dá um soquinho, mas é benção, tá bom? Estou feliz de estar aqui, podendo ter essa grande responsabilidade de trazer uma palavra, né? Que de mim mesmo eu não tenho nada para passar para vocês, mas eu creio que se o Senhor me chamou para estar pregando o Evangelho, apacentando, cuidando e estando aqui hoje, então é porque Ele já me capacitou, já colocou em meu coração aquilo que era para a vida de cada um de vocês aqui essa noite, amém? Eu peço que você abra o coração, que você possa refletir em tudo aquilo que for dito aqui, que nada é por acaso, nada é por um sentimento que às vezes a gente está passando. A gente pende muito a ir para esse lado, né? Às vezes, nós que temos a responsabilidade de estar trazendo a palavra aqui, por estar com o microfone na mão, às vezes a gente estamos passando por alguma situação, estou falando assim, né, Remo? A gente que cuida aí do pessoal, aí a gente sabe, né, e conhece todos vocês, né? Então, às vezes a gente sabe de uma situação que você está passando, às vezes nós estamos pregando aqui uma coisa que o Senhor está edificando, ainda mais com os cultos agora gravado, tá bom? Eu só vou desencanar disso aqui um pouco, senão eu fico, é gostoso de estar olhando aí para vocês. Então eu creio que o Senhor quer alcançar cada vida que está aí conectado, amém? E a palavra de hoje é sobre maturidade, essa palavra tão primordial, tão essencial, tanto para a nossa vida cristã, quanto para a nossa vida no nosso lar, no nosso dia a dia, aonde nós estivermos, convivendo com as pessoas, sobrevivendo nesse mundão aí, e o principal de tudo, exercendo o nosso chamado, aquilo que o Senhor nos chamou para estar fazendo, amém? E eu vou pedir para que você, é engraçado quando eu falo do papel, né? Eu trago papel aqui, na verdade não é, eu nem sigo isso aqui, nunca segui, não consigo seguir. Eu faço, mas é aquilo, né? Depois que a gente traz a palavra, eu não sei vocês, mas eu às vezes, eu falo assim, puxa vida, ficou aquilo lá, eu fiquei falando uma coisa, não enrolando, não é enrolar, é igual eu falo, muitas das vezes eu explico as coisas nos mínimos detalhes, algumas pessoas falam, né? Mas não é isso, é porque das vezes o que é repetitivo para você e o que é nos mínimos detalhes para você faz toda a diferença para uma pessoa que não tem esse entendimento. Às vezes até já escutou falar de uma outra pessoa, mas às vezes a pessoa que falando, aquela que o Senhor vai usar, que o Espírito está usando, às vezes vira a chave na cabeça da pessoa. Então, que em nome de Jesus, você absorva tudo aquilo que for para você, e aquilo que não é para você, pode ter certeza, que é para alguém que está escutando. Já foi para mim. Eu absorvi muita coisa disso, a grande maioria, diria tudo. O Senhor ministrou ao meu coração. E aí Ele falou, eu vou chamar você, para estar levando essa palavra, sobre maturidade. Olha só, maturidade. O Senhor é bom, né, em todo tempo. Abra sua Bíblia, sem mais. Tem até 9h40, né, irmão? É brincadeira, eu sei que é brincadeira. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 15. Em Gênesis 15. E eu vou falar bastante a respeito da vida de Abraão. Abraão, o pai da fé, muitos já ouviram falar aí, né? Então eu vou dar uma percorrida por aí, explicar um pouco da situação até chegar em Abraão,
os dias de Abraão. Aí nós vamos ficar por ali, e nós vamos se encontrar por ali. O Senhor vai ter algo maravilhoso para revelar na sua mente, na minha mente, no meu coração, no seu coração, aquilo que Ele espera de nós essa noite. Amém? Lá em Gênesis 15, do 1 ao 6. Em Gênesis 15, do 1 ao 6, diz assim: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum? Um servo da minha casa será o meu herdeiro? Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olha para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Feche seus olhos. Senhor, obrigado. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça. E obrigado, Senhor, por confiar a mim esta noite, para trazendo essa palavra, a qual o Senhor revelou em meu coração. Que em nome de Jesus, todos aqueles, Pai, que forem para ser alcançados, que sejam agora. Eu quero repreender todo o mal que possam os impedir de escutar essa palavra, essa direção, vinda direto de Ti, através da minha vida. Que de mim mesmo, eu sei que eu não tenho nada para passar, mas se o Senhor me chamou, o Senhor capacita. Então aquilo que eu tiver dificuldade para expressar em palavras, que Teu Espírito Santo venha ministrar em cada coração. Mas nesse momento, eu quero ser totalmente, Pai, guiado pelo Teu Santo Espírito. Te dou total liberdade, Espírito Santo. Faça em mim a Tua vontade e o Teu querer, no nome de Jesus. Amém. Pois bem, a palavra diz: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Depois dessas coisas, o que? Se a gente voltar um pouquinho ali no contexto, a passagem vai estar falando sobre Ló, sobre uma guerra que Abraão teve que entrar por conta de Ló. Abraão teve que entrar numa batalha para trazer de volta Ló, que tinha sido sequestrado, tinha sido tomado pelo exército inimigo. Por conta do quê? Por conta de uma imaturidade de Abraão. Vamos entender um pouco. Eu vou falar um pouco, eu vou voltar um pouquinho ali no Éden, só para a gente chegar aonde eu quero chegar, tá bom? Vou ser bem breve, você vai absorvendo aí. Adão recebe uma ordem de Deus. Uma ordem. Uma ordem não é, você não escolhe, será não, ordem é faça. Adão recebeu uma ordem: não coma do fruto que está no meio do jardim, que é o fruto da árvore do conhecimento. O dia que comeres, Adão, certamente morrerás. Ele deu uma ordem e falou a consequência. Adão, beleza, tranquilo. Não sei se ele passou para Eva, mas lógico que sim, porque Eva já sabia ali. Então a palavra aqui depois é porque muitas das vezes a palavra fala, né? Tal Adão, aí criou a mulher e depois volta. Então aqui Eva sabia, porque Eva, quando é tentada, ela passa por ali, a serpente fala e ela sabia, ela dá a resposta correta, que era acrescenta um pouquinho mais, mas normal, né? Eu acho que já estava no DNA da mulher. Ela falou uma vírgula a mais, um pouquinho a coisa. Teve uma variante. O pessoal aí que está fazendo
o estudo bíblico aí da teologia, teve uma variante ali na fala de Eva com a serpente. Então o que aconteceu? Eva desobedeceu, comeu, deu para o homem, ele comeu, e veio a consequência. A consequência, ela está nos dias de hoje. Essa morte espiritual que o mundo vive é por conta dessa desobediência, dessa falta de maturidade que Adão teve. Eu falo Adão porque foi para ele o recado, entendeu? Então, quando eu falo Adão, eu estou falando, citando Eva também. E muito bem, daí surgiu filhos. Eles tiveram filhos, não mudou o plano do Senhor, mas o jeito que era para se viver mudou totalmente a partir daí. Nasceu Caim, o filho mais velho de Adão. Caim nasceu Abel, e muito bem, eles viviam ali no campo, né? Caim era agricultor, né? E Abel era pastor, e dali eles foram oferecer sacrifício ao Senhor, oferecer uma oferta, e o Senhor se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. A Bíblia não especifica o que aconteceu, mas eu entendo que Abel, a Bíblia especifica isso, Abel deu o melhor, deu a ovelha lá, o melhor da sua cria, aquele primeiro, sabe aquele que é o filé de tudo? Ele deu. E qual que será que foi a oferta de Caim? Será que foi o primeiro também? E justamente como Abel, e aí Deus escolheu Abel? Eu tenho certeza que não. Caim provavelmente deu aquilo, sei lá, que estava sobrando, aquilo, não sei como é que foi a oferta dele, mas a Bíblia especifica que Deus não se agradou da oferta de Caim. E aquilo irou Caim de saber que Deus aceitou a oferta de Abel e a dele não. E Deus viu, sondando o coração de Caim, ele viu aquilo e falou para Caim: Caim, por que você está irado? Se tivesse feito melhor, você acha que eu não tinha aceitado a sua oferta? Por que você está irado? E falou para ele: cabe a você, olha aqui, cabe a você, Caim, dominar esse mal que já bate a porta do seu coração. Cabe a você, domina ele, que isso não vai fazer bem para você. Trazendo para os nossos dias de hoje, quantas vezes nós escutamos isso? Escutamos de um pai, de um líder, de uma pessoa responsável, de uma pessoa mais madura, que ali tem autoridade sobre você e tem, como é que eu posso falar? Tem capacidade suficiente para te orientar, e você sabe disso, e você faz tudo ao contrário. Quantas vezes? Mas tudo isso tem consequência. Somos perdoados? Somos. Se Caim tivesse se arrependido ali na hora, super perdoado. Mas não, ele tanto executou a maldade, nós já sabemos da história, que ele matou o irmão dele, como depois que o Senhor perguntou: cadê teu irmão? E eu lá vou saber do meu irmão? Ainda queria esconder. De quem? De Deus. Ou seja, ele achou que poderia esconder algo de Deus. Será que tinha maturidade o suficiente para assumir a responsabilidade? Isso é maturidade. Eu errei, nós erramos, mas e para assumir? Eu errei. Muitas das vezes a gente esconde, quer dar um jeitinho. Nós vamos saber mais para frente a respeito disso também. Pois muito bem, a história continua, né? Caim é amaldiçoado,
Ele fala, agora eu vou morrer. Deus falou, não, você não vai morrer, você vai viver. E maldito será aquele que tocar em você, que ceifar a sua vida. E daí continua a história. Daí nasce filhos e filhas, tudo aquilo, tal. E muito bem, pessoas boas e pessoas ruins, né? Porque Adão não ficou só filhos de Caim. Adão teve outros filhos, entendeu? E um desses filhos foi Enos. E antes de Enos, teve mais um filho. E daí, partiu de Enos, a geração boa, que deu certo. Mas a de Caim foi degradando, foi uma geração má, foi prosseguindo aquela geração. E daí, dessa geração boa, nasce Enoque. Enoque, muitos de vocês sabem, mas a Bíblia declara que ele andou com Deus, ou seja, era uma pessoa íntegra. É tanto que a Bíblia relata que Enoque sumiu, foi arrebatado, ele não experimentou a morte. A Bíblia relata isso. Depois você lê lá em Gênesis, se você tiver curiosidade, você lê lá em Gênesis, deveria ter, é muito bom. E de Enoque nasceu Matusalém. Quem que foi Matusalém? Matusalém foi o homem mais velho da terra, né? E a própria Bíblia diz: honra seu pai e sua mãe para que prolongue os seus dias na terra. Então, Matusalém era uma pessoa boa, uma geração boa. De Matusalém nasceu Lameque, e de Lameque nasceu Noé. Noé, aquele da arca, que vocês sabem tudo, tal. E Noé tinha 3 filhos: Cã, Sem e Jafé. E teve o dilúvio, tal. Só que na arca entrou os filhos de Noé, sua família, e entrou a esposa de um dos seus filhos de Noé, e por isso foi as gerações, né? Noé tinha os filhos de Noé, tinha Noé, a família de Noé, os animais, tudo, e continua a vida. O Senhor eliminou todo ser humano da face da terra, como vocês sabem, né? Teve o dilúvio, não ficou pedra sobre pedra, não ficou uma alma viva, a não ser a família de Noé e os animais que aqui estavam dentro dessa arca. A Bíblia relata que Deus irou-se com a geração que tinha procedido de Caim, veio vindo, veio piorando, e Deus se irou ao ponto de falar: eu vou exterminar com a terra. Mas só que em Noé, Deus viu benevolência, viu graça. Por quê? Porque Noé era um homem íntegro e andava com Deus. De certa, tinha maturidade. Pois bem, dali só pessoas boas, e os descendentes de Noé, dos filhos de Noé, decidiram fazer uma torre, né? Que é a Torre de Babel, que vocês conhecem. Até ali era só uma língua falada, era só uma língua, falava a mesma língua, eles se entendiam. Daquele momento para cá, que confundiu as línguas, que fala outras línguas, outras línguas, tá bom? Vocês entenderam. E essa foi a consequência da imaturidade da descendência dos filhos de Noé. Essa foi a consequência, a confusão das línguas. Deus desceu e falamos: vamos impedir isso, porque a intenção dos homens está ruim. Então Deus foi ali e confundiu a língua deles, e eles não se entendiam, pararam de construir a torre e se dispersaram, cada um para o seu canto, e formaram aí as nações, os povos. Pois bem, chegamos em Abraão. Quem era Abraão? Abraão era filho de Tera. Tera tinha 3 filhos. Tera tinha 3 filhos. Abraão era um desses 3, e tinha um sobrinho Ló, né? Como eu comecei lá, chegamos agora na passagem. Tinha esse sobrinho Ló, que vivia com o pai de Abraão, né? Sara, sua esposa,
viviam ali, e o pai de Ló tinha morrido. Então o pai de Abraão pega Abraão ali, Sara, e leva Ló junto e partem. Só que chega num certo lugar que Tera para e fica ali no conforto e não prossegue mais. E Deus aparece para Abraão. Deus aparece para Abraão numa visão que está lá em Gênesis 12, 1 e 2. E diz assim, ó: Abraão, sai do meio da sua parentela, que de ti farei uma grande nação. Abraão teve maturidade, de início, de cara teve maturidade. Por quê? Porque ele confiou em Deus, ele sabia quem era Deus, ele confiou em Deus, sabia que quem estava falando com ele era Deus, ele confiou naquela palavra, ele recebeu aquela promessa e agiu, porque Deus falou: sai. Se ele recebe aquela promessa e fica por ali mesmo, seria maturidade? Não. Seria um ato de imaturidade, porque falou vai. O que vai acontecer? Ele não questionou o que ia acontecer, ele foi, porque ele confiava no Senhor. Então ele foi. Só que logo no momento que ele tem esse ato de maturidade, no mesmo momento ele age com um ato de imaturidade. Por quê? Porque ele leva Ló junto com ele. E Deus não falou para ele levar alguém junto com ele, falou: parte, sai do meio da tua parentela. Porque Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe se Abraão ficasse ali, o que aconteceria. Então Ele fala: sai. Abraão sai, mas ele leva Ló junto com ele. Um ato de maturidade e um ato de imaturidade. Pois bem, a hora que Abraão leva ele junto com ele, já dá o primeiro rolo, né? Abraão sai do meio lá e já dá o primeiro rolo. Os pastores de Ló e de Abraão começam a se desentender. Por quê? Porque dali em diante, Deus começou a abençoar muito Abraão. E consequentemente Ló, que estava junto com ele, as crias, né, produziam, e as ovelhas, os bois, e tinha muito rebanho. A Bíblia diz que eles tinham muito rebanho, ao ponto de eles acamparem no lugar, e os pastores discutirem entre eles, por conta da pastagem dos animais de Abraão e dos animais de Ló. Olha o que a imaturidade causa para a gente. A gente tem uma promessa, o Senhor dá a promessa. Qual que é a sua promessa? Pode pensar aí, qual que é a promessa que o Senhor tem? É engraçado, né? Quando a gente fala promessa para jovem, o que vem logo na cabeça? É aquilo, eu sei que é, não adianta enganar, né, Fabi? A gente fala promessa para o homem que tem sua família, a promessa, aí o cara já viaja, né? Já, nossa, Senhor, o emprego, a família, e o jovem, ali, o presente, né? O ouro, não é verdade? Aquilo que tira a noção de todas as coisas, né? Então, vamos voltar aqui. Então, Abraão tinha uma promessa. Então, para ele tomar posse da promessa, ele tinha que escutar o que foi falado, seguir aquilo e esperar acontecer, né? A gente não pode antecipar. Por quê? Porque Deus é onisciente, Ele sabe de todas essas coisas. Não é que Ele vai esperar. Não, estou me agradando de você. Não é assim que funciona. É porque das vezes a gente tem uma promessa. Deus, na sua onisciência, Ele sabe que se Ele te der aquela promessa naquele momento, você pode fazer lambança, você pode não ter maturidade o suficiente para lidar com aquela promessa que é para ser bênção, que é para ser joia, é para ser tudo de bom, perfeito e agradável. Tudo que o Senhor nos dá é bom, perfeito e agradável. Maturidade, cara, tudo que Deus dá é bom, perfeito e agradável. Tudo que Deus tem para mim é bom, perfeito e agradável.
Pronto, coloca isso no seu coração, coloca isso na tua cabeça, segue isso, escuta o Senhor, busca o Senhor. Eu tenho certeza que Abraão buscava o Senhor. Por quê? Porque mais para frente ele tem uma maturidade. Ele fala assim, pode escolher, Ló. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o sul, eu vou para o norte. Então é uma maturidade isso. Por quê? Porque ele podia falar, olha aqui, Ló, tá dando ruim, entendeu? E eu tenho uma promessa, você é meu sobrinho, então eu vou escolher ir para cá e você vai para lá, beleza? Mas não, ele tinha uma maturidade, ele sabia quem tinha dado a promessa para ele, ele confiava no Deus que deu a promessa para ele. Ato de maturidade, você saber quem você serve, você saber quem você louva, você saber quem você se dedica, você saber quem te chamou. Ato de maturidade. Ato de imaturidade é eu achar que sei e fazendo as lambanças. Normal? Vai acontecer? Sim, olha aqui, Abraão, vai vendo mais para frente. Pois bem, essa foi a primeira. A segunda lambança de Ló, o segundo prejuízo que deu para Abraão, foi essa treta aí, que aqui na passagem de Gênesis 15, que fala assim, depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. O que foi depois dessas coisas? Ló, ele foi embora, né? E Abraão foi para o outro lado, vivia a vida dele. Ló foi viver a vida dele. E Ló chegou numa cidade chamada Sodoma, que vocês conhecem aí a história. E lá ele ficou em Sodoma, de boa. Só que Sodoma era uma cidade perversa. Sodoma era uma cidade onde os homens eram corruptos, eram tudo de ruim. Se você ler lá em Gênesis, eu vou dar essa dica para você, lê lá em Gênesis, começa a ler em Gênesis 12, lê em Gênesis 12 e chega até aqui no 15, que você vai entender o que era Sodoma. E daí Ló está lá em Sodoma e invadem Sodoma para tomar posse de Sodoma, porque naquela época eles viviam em guerra para tomar territórios. E nessa treta aí de tomar território, nessa guerra, levaram Ló sequestrado, levaram Ló de despojo, saquearam a cidade ficou devastada. O rei não estava mais lá, porque o rei não estava nessa pegada aqui, porque daí Abraão fica sabendo, alguém foge e fala para Abraão, cara, deu ruim, Ló foi sequestrado, levaram Ló, e Abraão amava muito Ló. Aí Abraão já era querido, Abraão tinha os seus homens de guerra, já passou muito tempo, e Abraão tinha homens treinados de guerra. Abraão falou, demorou, vamos para cima, vamos resgatar Ló, vamos lá. Homem corajoso, íntegro, e foi para cima, não queria saber quem que era, e falou ali com seus aliados e foram para cima. Mas olha só, que treta que Abraão se envolveu por conta do quê? Por conta da imaturidade. Por quê? Porque ele arrastou Ló, não era para arrastar Ló. Olha o tanto de coisa que Abraão está vivendo por conta da imaturidade, por conta de falar, faz uma coisa, cara, espera no Senhor, não é tempo agora, busca o Senhor. Amém, é isso mesmo. Isso aqui não. Consequência, cara, consequência, boas, ruins. O Senhor tinha uma promessa para Abraão, essa promessa ia se cumprir, mas olha o tanto que Abraão, arriscando a vida, numa guerra, arriscando a vida, por conta do quê? Para resgatar Ló. Mas vai vendo, prossegue a história, e Abraão resgatou Ló, beleza, devolveu Ló lá, e tem um ato de maturidade aqui, porque o rei de Sodoma chega em Abraão por aqui, e fala para ele assim, pode ficar com os despojos, e Abraão fala, longe de mim, eu não quero nada, não tem nada meu aí, só dá o que pertence aos fulano aqui, que eram os aliados, e cara,
segue a vida de vocês, eu não tenho nada com isso, você entendeu? Eu fui resgatar meu sobrinho, e beleza, vida que segue, agindo com maturidade, homem íntegro. Mas você vai ver as lambanças que Abraão promoveu também. Mas ele teve muito mais maturidade depois para frente. Vamos continuar. E a história prossegue. Abraão vai viver a vida dele. Ló volta para Sodoma e normal. E um certo dia, chegam 3 varões lá, anjos do Senhor, enviados do Senhor. E Abraão vai ali, recebe eles muito bem. E o Senhor, Deus fala para Abraão: Abraão, uma promessa na tua vida e tudo. E da onde Abraão estava, aquele lugar que Abraão vivia, ele avistava Sodoma, diz a palavra que ele avistava Sodoma, estilo Pico do Gavião, eu acho, sabe quando nós está lá no pico, vê as cidades assim. E na minha mente, acho que era mais ou menos assim. E Abraão via ali Sodoma, e o Senhor falou: eu vou destruir Sodoma, porque Sodoma, os homens são perversos. E Abraão, caramba, meu sobrinho está lá, Ló. Mas fala: Senhor, por que o Senhor vai destruir? Todos os homens lá são perversos. E Abraão fala: mas Senhor, e se tiver um justo no meio, vai pagar por conta de quem que ele estava falando? Eu acho que de Ló. Se tiver um justo, ele não fala ele fala 50, né? E se tiver 50 justos, eles vão pagar por conta da maldade dos outros. O Senhor acha isso correto? Falando para Deus. E Deus fala: muito bem, Abraão, vai lá, se tiver 50 justos, eu poupo Sodoma. Vai lá, me conta 50 justos. Abraão pensa bem, né? Fala: se ele está falando é porque a coisa é ruim mesmo. Mas tá bom, Senhor, se tiver 40, o Senhor pouparia? Poupo, Abraão. Se tiver 40 justos, eu poupo. Vai lá, me traz 40 justos lá. Eu falo: nossa, eu acho que não tem. Senhor, não se irrita comigo não, se tiver 30. Tá, Abraão, traz 30 lá. Eu estou falando para você que não tem um justo lá. Traz 30 que eu poupo a cidade. Senhor, 10. Agora você imagina, correndo o risco de irritar até Deus, né? Com as perguntas, e se, mas Senhor, e se ele se converter? Mas Senhor, e se, tanto e se? Onde vai levar? Escuta, onde vai levar? Pois bem, o Senhor fala assim, dá ordem, fala assim: pouparei Ló e a sua família, por conta de você. Ou seja, Ló já tinha corrompido, Ló já não, mas o coração de Ló ainda era temente a Deus, sabe? Aquele crente que está, né, dá uma olhadinha e, sabe, escuta uma musiquinha e, né, às vezes dá uma olhadinha lá, Senhor, e sabe, aquelas amizades que já, né, conversa aqui, senta e não entende o que o Salmo 1 diz, né? Bem-aventurado é o homem que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Sabe, quando você não está, nem li, nem cheguei ainda em Salmos, estou lá em, sabe, aqueles então vai vendo, e chega lá 2 varões, para levar Ló, para resgatar Ló, para salvar Ló daquela cidade, daquela destruição. Deus falou: vou destruir, e vou destruir hoje Sodoma. Os 2 anjos foram lá, a cidade era tão perversa, que diz a Bíblia assim, todos os homens das cidades, não, escuta o que aconteceu, vou explicar direitinho para você. Os homens ficaram lá, na praça, e daí Ló chega nos varões, identifica que são um anjo do Senhor, e eles falam: Ló, nós viemos aqui para poupar a sua vida, da sua família, então avisa todos os seus, que a cidade vai ser destruída, que vocês precisam sair conosco daqui. Não, vamos posar lá em casa, vamos conversar direitinho. E chegam lá, e vão para a casa de Ló, mas quando eles entram na casa de Ló, os caras de escola, o
pessoal da cidade sabe que tem 2 varões lá diferentes. Tem carne nova aí. As ideias dos caras, as ideias dos caras de Sodoma, onde Ló estava alojado, onde Ló vivia. Vai vendo. Fala assim: vamos lá, vamos ter relações com eles. Diz a Bíblia, todos os homens da cidade. Pensa nisso. Olha como é que a cidade era. Vai vendo, continua. E daí, eles chegam lá. Ló sabe que os caras estão lá, eles batem. Fala assim, ó: a gente quer esses 2 varões que estão aí, esses visitantes que estão na sua casa. Põe eles aqui para fora que nós queremos ter relações com ele. A Bíblia fala isso mesmo, explícito. Vai lá ler onde eu te falei. Começa do 12, vem até aqui, até o 15, Gênesis 12. Vai lá que você vai entender do que eu estou te dizendo. Fala dessa forma. E daí Ló fala não, porque Ló sabia que era enviado de Deus. E Ló fala: não, eu tenho 2 filhas virgens. Olha o ponto que o pai chegou. Olha a imaturidade desse pai. Vai vendo. Eu tenho 2 filhas virgens. Faça o que vocês quiser com elas, mas poupe os servos de Deus. Você acredita que Ló falou isso? Da própria filha? Faça o que vocês quiser com elas. Mas não, cara, são homens de Deus. E eles falaram assim: não, nós queremos eles. E começaram a querer invadir a casa de Ló. E dali a pouco caiu uma cegueira em todos eles ali. Todos, a Bíblia diz que todos foram tomados de uma cegueira. Ficaram cegos. O que está acontecendo? E os anjos falam, né, que foram tirar Ló de lá. Vamos vazar, porque vai cair fogo. Deus vai destruir essa cidade. Essa cidade já fede as narinas de Deus. Vamos fugir daqui, vamos sair fora. Não olhem para trás. Não, peraí, Ló fala, peraí, cara, não tem pera, vamos embora. E sai arrastando. Não sai fala que sai arrastando, puxando. E ele sai e fala: não, olha para trás. Ló fala: vamos embora. Eles falam assim: vamos para aquelas colinas. Eles falam: não, mas morreremos, a gente pode ir lá para a cidade que estava próximo. Ele falou: beleza, então vamos para a cidade. E foram. No que eles estavam indo, começou a cair fogo na cidade, a cidade queimar, e eles não queriam saber. Eles chegaram lá, e no meio do caminho, a mulher de Ló, ela diz a Bíblia que ela olhou para trás. Eu não sei o que chamou a atenção dela, né? Vivia numa cidade dessa forma. Eu não sei o porquê, mas ela olhou para trás. E naquele mesmo instante, a Bíblia diz que ela virou uma estátua e ficou ali. Vocês conhecem a passagem. Então eu vou passar para chegar onde eu quero. E, pois bem, todo esse rolo por conta de imaturidade de um cara maduro. Começou com maduro, Abraão, cara, mas olha as consequências, vai vendo. Pois bem, fugiram tal, a mulher ficou Ló e suas 2 filhas, né? Sodoma foi destruído e Ló fugiu, viveu ali numa cidade próxima. E o que aconteceu? Depois que passou tudo isso, a cidade foi destruída, enxofre, caiu, todo mundo via, fumaça, e beleza. Ló foi lá para a cidade, destruíram tal, ficou por ali, se alojou por ali. E depois ele falou assim: mano, eu sou de fora. Aquela época, a turma descolava, que o cara era de outra tribo e passava mesmo. Então ele falou: aqui eu vou morrer nessa cidade. Assim que os caras descolar que eu sou de Sodoma, eles vão me passar na navalha. Então eu vou fugir para as montanhas, né? E foi para as montanhas, Ló e suas 2 filhas. E diz a história ali que ficaram lá, e as meninas de Ló, né, teve a brilhante ideia de falar assim: aqui estamos sem homem, né? Como é que a gente vai fazer para continuar ter filhos, né? Uma fala para a outra. E aí uma tem a brilhante ideia na cabeça delas, né? Super madura, e já devia ser muito aconselhada por Ló, né? Ló devia ali falar, ler a Bíblia, Deus é esse. Imagina o tanto que elas já não eram corrompidas ali por conta de conversas, por conta de amizades e de estar ali. Vai vendo quem elas eram, filha de Ló, da descendência de Abraão, criada no mesmo lugar ali. Então, né? Vai vendo onde que deu. E elas tiveram a ideia de ter relação com o pai.
falou assim, ó, vamos embebedar ele, dar vinho para ele, e ele não vai saber o que está fazendo, né? Aí a gente, caminha, anda o negócio, beleza, uma foi, deu vinho para Ló, deitou-se com ele ali, ele não sabia o que estava acontecendo, eu tenho absoluta certeza, e dali engravidou, cara, a filha engravidou do pai, e aí a outra falou, deu certo, eu fui lá e, né, o pai, né, e foi a outra, então demorou, agora é minha vez, e a outra foi também, mesma coisa, deu vinho para Ló, de dia ali, tá, Ló ficou, né, alteradão, ela se deitou lá, engravidou também, e vida que segue, engravidou, né, Ló, e aí? Essa gravidez gerou 2 povos inimigos de Israel, o povo de Deus, a promessa que Deus tinha para Abraão, que se cumpriu, né? Quem que era essa nação, esse povo? Israel. Dessa gravidez aqui surgiu 2 povos, os moabitas e os amonitas, que foram inimigos de Israel. Vocês vão ver lá, quando Josué está com o povo lá, tal, vocês vão ver moabitas, vocês vão ver amonitas, sabe? Saduceus, jebuseus, sabe? Dessa galera aí, esses 2 filhos, descendência, nasceu essas 2 crianças, geraram filhos e filhas, povos, nações, né? Foram 2 nações inimigas de Israel por muito tempo, até que aqui, mais lá na frente, você vai ver um homem chamado Jefeté, teve que lutar, um homem de Deus, teve que lutar contra, vocês vão saber, Jefeté é aquele mesmo lá, que falou assim, ó, chegou da batalha, né, contra os moabitas, e falou assim, a hora que eu chegar em casa, aquele que primeiro me receber, eu vou sacrificar. Quem recebeu ele? A filha dele. É esse o pastor já pregou aqui, esse é o Jefeté, que era o pai, né, esse que fez essa promessa. Então ele lutou contra os moabitas, filhos, aqui, da descendência das filhas de Ló. Olha só a imaturidade, o que traz para barrar a promessa. Vai vendo, tudo por conta da imaturidade, por conta de fazer o que não era para ser feito. Vai vendo, e continua. E Abraão foi viver a vida dele, e tá bom. E a promessa nada de acontecer, 10 anos se passaram, a Bíblia relata. E a mulher de Abraão tem a brilhante ideia, fala, cara, eu sou estéril, 10 anos, promessa, nações, multidões, não vai vir de mim. Já sei, eu tenho a minha serva, Agar, você se deita com ela, e, né, engravida ela, e daí, né, vai vir a nossa, né, nós pegamos a criança, como nosso filho, e gera, beleza, fechou, colocou na cabeça dele, falou, beleza, ele topou, Abraão topou essa ideia, Agar engravida, né, Agar engravidou, a serva de Sara, esposa de Abraão, ela engravidou, e aí, Sara começou a maltratar ela, por conta que ela estava grávida e ela não. Aí o que ela fez? Ela falou, eu quero que você expulse ela daqui. O que ele fez? Expulsou. Abraão expulsou. A serva grávida falou, vaza, minha mulher está com... Ou seja, né, o que era a solução começou a não ser mais. É essas soluções que a gente tem. Por conta do quê? Imaturidade. A imaturidade, esse jeitinho. Sabe o jeitinho que a gente dá? Mas vai vendo aí. Qual que é o jeitinho que você tem dado na sua promessa? Deus tem uma promessa para você. Ele fala para você, espera. De que jeito que você espera? Tendo essas soluções brilhantes aqui, de imaturidade? Vai vendo que continua. Um anjo aparece para Agar no meio do deserto. Fala assim, o que você está fazendo? Está triste? Por quê? Ela fala assim, minha senhora me expulsou, tá? Fala, não, volta, pode voltar.
E dali, eles recebem de volta Agar, né? Ismael nasce, beleza. O filho nasceu, o filho bastardo nasceu. Mas não era promessa. Não era promessa. E em certo tempo, Abraão, naquela situação, o que eu faço, cara? Ele ora a Deus. Ele ora a Deus e fala assim: Senhor, eu me antecipei, fiz errado, fiz do meu jeito, mas faz com que essa aqui seja a promessa. Orando, ele pediu. E quantas vezes nós não fazemos isso com a promessa? Trazendo para vocês, jovens, quantas vezes vocês não, cara, entende que fiz caca. E aí, ali, né, tudo, e fala: Senhor, faz dele mesmo, faz dela mesmo. Escuta o que aconteceu. A oração de Abraão foi essa: faz de Ismael mesmo o meu descendente, a nação. E orando pelo Senhor. Olha que imaturidade, quanta imaturidade. O Senhor fala para ele: não, Ismael não é a promessa. A promessa que eu tenho, ela não muda. Ela não muda. Ela não muda, ela vai ser a mesma. Ela vai ser a mesma. Por você. Eu creio que Deus viu em Abraão um coração disposto e disponível. Abraão é um homem sujeito a errar. Você está vendo como estamos sujeitos a errar? Normal. Eu não estou querendo trazer para vocês aqui que vamos ser isentos de erros. Não, olha quanto aqui de Abraão. Vai vendo quem, vocês sabem quem que foi Abraão, né? Vai vendo. E continua. Ismael nasce tudo, e o Senhor fala assim, ó: vai ser Isaac. A promessa é Isaac. E é de Sara. Sara vai gerar, vai ser em Sara. E Sara era estéril, velha. Abraão velho, fala que tinha 100 anos, 99 anos. E Sara era 10 anos mais nova. Você entendeu? E eles, como? Nós somos velhos. Então, quer questionar Deus ainda? Como que vai acontecer isso? Você tem a promessa, na tua cabeça demora. Mas como que vai? Cara, espera. Busca no Senhor. Se Abraão estivesse buscando aqui no Senhor nesse momento, você acha que ele estava com essa ansiedade? Beleza, tem a ansiedade boa, e a ansiedade boa é aquela: nossa, minha promessa, essa é boa. E a ruim, você começa a dar um jeitinho, fazer do seu jeito, sai do quadrado que não é para estar, sai da linha reta. E quantas vezes são ministrados, quantas vezes é falado. Tem pessoas, tem líderes, tem pai, tem pastores, tem pessoas que estão: não faça isso. Beleza, eu entendi. E dali a pouco: ei, não fica de conversa errada. Eu entendo. Dali a pouco, conversinha errada. Dali a pouco: ei, foge disso aqui, é a aparência do mal. Não, é verdade. Está ali, está fazendo o quê? Está buscando, não é verdade? O que está fazendo? Mas vai vendo. Deus fala assim, ó: farei de você uma grande nação, mas Ismael também terá uma grande nação. Sabe quem que é nos dias de hoje? Nós estamos lá no início, hein? Quem que é a descendência de Ismael? Igual a descendência aqui dos netos de Ló, das filhas de Ló lá, foi inimigo de Deus, né? Vocês sabem quem que é a descendência de Ismael? Muitos sabem. É os muçulmanos de hoje, descendência de Ismael. Aqui ó, Abraão. Vai vendo, e por isso que tem coisas que acontecem no mundo, por quê? Por que os caras matam em nome de Alá, de não sei o quê? Cara, vai ler a Bíblia. Mata a sua ansiedade lendo a Bíblia. Vai procurar saber o que Deus espera de você, que caminhos você deve seguir para não errar, né? O que você está fazendo. Cara, aqui, eu não estou falando que você não tem que ter lazer, não tem que, né, aqueles papinhos que às vezes, né, a gente quer um pouco mais, faz assim, nossa, eles estão aí, dá aquela risadinha meio assim, né? Eu não acredito que eles estão, olha o comentário. Não estou falando disso, eu estou falando de só isso, todo momento isso, muito pouco disso. Tem cara aí, tem jovens, nascidos na igreja, filhos de crente,
que não sabe nem quem é o Espírito Santo, não sabe qual que é o seu chamado, não sabe os principais chamados que nós temos, não sabe muito pouco. Se fazer um questionário, sabe muito pouco. Nascida na igreja, 15, 16, 17, 20, 25, nascidos na igreja, velhos também, por conta do quê? Por conta do que nós estamos buscando. Nós estamos fazendo um curso de teologia muito bom, indico vocês, entra lá no YouTube, vocês vão ter, os cursos estão sendo disponibilizados, não sei até quando, mas tem muita coisa, tem muita informação, tem muita coisa boa, também na internet, para vocês, mas quanto tempo, às vezes, a primeira coisa do dia, o que é que você faz? Na ansiedade, abre a boca e já... deixa eu ver. E já começa, ali seu tempo começa a passar. E sabe quando você vai lembrar de buscar a Deus, de orar a Deus? Na hora de dormir, cara, morrendo de sono. 2 minutos, 10, 5 que seja. Você tem 24 horas do dia que você fica pendurado nisso aqui. A Vitória falou, deitada, assistindo Netflix, um filme atrás do outro, beleza. É pecado? Não, lógico que não. Entretenimento e tudo, mas só isso. 5 séries num dia, não lê que é muito pouco, um capítulo da Bíblia por dia você não lê, você lê um versículo das vezes, se lê, e quer o quê? Quer colher frutos bons, quer tomar decisões boas, não quer se decepcionar na vida. Você pode estar se dando muito bem às vezes, mas não é só isso. Entenda, não é só isso. Vai chegar um momento da vida que pode te cobrar tudo aquilo que você não buscou informação, não buscou conhecimento, não buscou saber quem que você é em Cristo Jesus, uma nova criatura. Você não é mais escravo do pecado, aquela maldição de morte que estava sobre Caim, sobre o Éden aqui, sobre Adão que foi lançado. Jesus Cristo veio, morreu por nós, e quantas vezes nós falamos, eu tenho Ele no meu coração, Jesus, e não sabe quem é Jesus de fato, o que Ele fez por você e por mim, não leva o evangelho genuíno, brinca, tudo é brincadeira, leva tudo na brincadeira, você tem ideia, por conta de atitudes imaturas, você é capaz de destruir famílias. Você sabia disso? Sendo uma criança, sendo um jovem, sendo um adolescente, você sabe disso? Você tem noção disso? Famílias, enquanto você está sentadinho, ou das vezes, não sei fazendo o que, você nem sabe o que está se passando, por conta de imaturidade, por conta de atitudes, que é falado para você, e você... por ansiedade, coisa, você tem feito, você tem ideia disso? Você não tem ideia disso, imaturidade, então, eu às vezes dou porque, quantas vezes é falado, cara, não é isento do erro, é imaturidade, inconsequências, coisas que trazem a morte, a gente precisa saber o que é isso, o que é morte espiritual, morte física, a gente tem que saber o que é isso, nós estamos numa batalha, vocês sabem o que é estar numa guerra? Aquele filme, 1917, eu estava numa expectativa tremenda de ver aquele filme, e não sei quem que aqui assistiu, tinha 2 jovens lá, jovens imaturos numa guerra, o que dá? Um perdeu a vida dele, por conta do que? Imaturidade, ele perdeu a vida dele por conta de imaturidade, e não era para ele ter perdido a vida dele ali, se ele tivesse a maturidade o que era aquele cenário de guerra. As conversas deles é até engraçado, mas imaturidade, as conversas de gente imatura, sabe?
Na guerra, eles falam bobeira também. A gente via ali no decorrer do filme, né? Por que eu estou trazendo isso? Porque nós estamos numa guerra. Vocês entendem o que é isso? Está numa guerra. Não é assim, ó, eu não quero ir para a guerra não. Ei, não tem escolha. Não tem escolha. É uma guerra que a gente vive. A vida, aí o mundo é uma guerra. Não escolhe se você é criança, se você é jovem, se você é... Não escolhe, é guerra, é guerra. E sabe o que a gente somos escolhidos? Soldados. A palavra fala aqui, ó, soldados, exército. Então, eu não estou falando para você ser áspero, eu só estou falando para você assim, ó, ei, não é brincadeira. A palavra não é brincadeira. O evangelho não é brincadeira. Você levantar uma bandeira de que eu sou cristão, não é brincadeira. Nós estamos no meio de uma pandemia, e deixa eu falar para você, e se levanta um maluco aí, beleza, igual o pastor fala, domina o mundo, e fala assim, ó, é o seguinte, esses cristãos aí, que defende o fulano de tal, né, e fala que o cara é não sei o quê, passa fogo. Passa fogo. Ou seja, não vai comprar. Quem não se cadastrar no negócio tartar não vai comprar. Você tem informação o suficiente de saber, cara, isso eu não posso receber. Ou melhor, será que você falaria assim, ó, pode fazer o que fizer, a minha fé eu não nego. Pensa aí, cara. É fácil a gente falar que não, é isso mesmo. Eu quero ver a hora que bate. A hora que bate a porta, cara. A hora que bate a porta. Não é fácil. Se vocês não tiver a fé firmada, se eu não tiver, se um velho não tiver, se um pastor não tiver a tua fé firmada no evangelho, ele não consegue ver um filho passando necessidade, ele não consegue ver a mãe, ver o irmão sendo preso ou decapitado. O que você quer que seja? Você acha que eu estou sendo muito cruel? Cara, a palavra nos diz, e vou te falar uma coisa aqui, os dias, eles são maus. A gente fala, né, tudo vai ficar bem, e amém, vai ficar, a gente crê nisso, vai melhorar, mas ei, a Bíblia fala assim, ó, é um dia pior que o outro, as coisas só vai piorar. Não estou falando o momento, estou falando que os dias são maus. Traz a memória, traz a sua memória. Você cristão, você não cristão, você que acredita, você traz a sua memória lá atrás, como eram os dias. Eram tão maus como os dias de hoje? E você acha que vai melhorar? Nós temos que ter o pensamento bom. Os dias são maus. O mundão só tende a piorar. Desculpa se eu te decepcionei. O mundão só tem a piorar. Só tem a piorar. Se vocês acham que isso aí que nós vivemos, estamos vivendo, é o colapso de tudo, eu quero te falar que não. Com toda certeza não. Por quê? Porque a Bíblia fala isso. Lá em Apocalipse, a Bíblia fala, vão vir coisas piores. Vão vir coisas piores. E como é que nós estamos? Como é que nós estamos firmados na palavra? Como é que nós estamos nas promessas? Dando um jeitinho? Buscando do nosso jeito? E eu vou finalizar. E nasce Isaac. Isaac nasce. A promessa. Chegou o momento. E nasce Isaac. Tudo acontece. Abraão feliz. Sara feliz. Ismael está por ali ainda. Porque a Bíblia relata também que Abraão coloca Agar e Ismael para andar, depois que Isaac já está um pouquinho grandinho, né? Um momento ali de aniversário, e Sara percebe ali Ismael rindo, e Ismael já era grandinho, tinha 14, 13 anos, já grandinho, adolescente, cheio de maldade já, porque já era procedente do erro, das coisas erradas, e dali nasce Isaac. A promessa, Deus entrega a promessa.
E ali Deus prova Abraão. Eu creio que Abraão já tinha maturidade o suficiente para lidar com a promessa. Porque senão, não tinha nascido. Ele não tinha ganhado. A promessa não tinha chegado. Será que você é maduro o suficiente para receber a promessa? Analisa aí no seu entendimento as suas atitudes, o seu comportamento, o que você faz, o que Deus te pede para fazer, que você tem feito corretamente, o que a Bíblia te diz para fazer, que você faz corretamente, seus pais, os seus superiores, seus líderes. Analisa, traz a sua memória. Como é que você está? Mais assim, assim ou assim? Você acha que se você está assim, você vai receber a promessa? Você acha que se Abraão tivesse assim ainda, pisando na bola, igual tudo isso que eu te citei, ele tinha recebido a promessa? Ia ser forjado mais um pouco. Olha o povo de Israel lá, né? Que vocês sabem, girando, 40 anos a promessa ali. Por quê? Imaturidade. Tchap, abre o mar vermelho, Deus é 10, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Dali a pouco, Abraão, Moisés, cara, nós estamos morrendo de sede, não tem água, você trouxe nós aqui para morrer, olha só, cara, ei, abriu o mar vermelho, Deus é bom, cara, você trouxe nós aqui para morrer, antes tivesse deixado nós lá. Olha só que imaturidade. Não é que eles não tinham visto, eles não ouviram falar, eles viveram aquilo. Quantas vezes nós vivemos os milagres, as promessas, murmuramos, damos os nossos jeitinhos, fazemos coisas erradas. Pois bem, Deus pede Isaac. Deus fala: Abraão, eu quero que você sacrifique o menino. Você precisa ler a palavra para você entender essa passagem. Tem muitas pessoas que, né? Mas eu estou falando da promessa. Ei, sacrifica o menino. Naquela época, tinha gente maluco que sacrificava os filhos para deuses. Tinha um deus que chamava Moloque, que as pessoas sacrificavam seus filhos, falando que agradava a ele pediu. E Deus fala para Abraão: sacrifica o menino. Abraão atende, ele não questiona, ele não fala, mas, ei, me dá, que seja, você não está merecendo, ou você está pisando na bola, me dá. Abraão foi. E quando Abraão está para sacrificar o menino, você vai encontrar isso aqui na Bíblia. O Senhor fala: para Abraão, não faz isso. Agora eu vi, o seu coração está em mim, você tem obediência, você amadureceu. E dali proveu um cordeiro. Abraão não precisa, lógico que não iria fazer isso, né? Deus não iria fazer isso com Abraão pedindo, estava ali testando a fé de Abraão. Abraão passa nesse teste, e dali sim, Abraão vive a promessa, e ali Abraão começa a andar firmeza, por conta de que adquiriu a maturidade, adquiriu o conhecimento, a experiência, a vivência. Como é que você acha que você é maduro? A gente tem maturidade sendo maduro, vivendo, não tendo só informações. Às vezes nós temos só informações, sou maduro. Não, é vivendo, tendo informações, procurando informações e vivendo aquilo, obedecendo. Você vê o tanto de consequência aqui de imaturidade. E eu quero encerrar aqui trazendo uma frase para você, né? A Vitória falou das lives, que ela tem assistido tudo, e tem muitos de vocês aqui, né, que eu tenho certeza que tem assistido as lives do André Fernandes, e eu vou falar uma frase dele aqui, muito benção, eu também acompanho ele, e que você tome posse dessa palavra,
que Deus inspirou esse homem para estar soltando essa palavra. Entenda o seu destino, porque se você correr sem saber o seu destino, você corre o risco de chegar mais rápido em lugar nenhum. Vou repetir. Entenda o seu destino, porque se você correr sem saber o seu destino, você corre o risco de chegar mais rápido em lugar nenhum. Uau! Você sabe o que quer dizer isso? Você pode achar. Se você não andar nessa palavra, aquilo que Deus quer da gente, pede pra gente, anda assim. Ei, o meu filho vai ensinar o caminho a vocês. Vocês por si só não têm condições. Vocês estão muito enganados no que vocês pensam, o coração de vocês está muito corrompido. Jesus Cristo pisa aqui nessa terra, nos ensina o caminho, é esse. Tudo aquilo que nós sabemos, se dá por nós, morre por nós. Mas nós achamos que nós podemos andar no nosso próprio entendimento ainda, depois de tudo isso. Se antes disso, tinha uma desculpa que não era uma desculpa, tinha as leis, Jesus Cristo vem, fala, e assim morre por nós. Todos nós sabemos que Ele é o Cristo, Filho de Deus, veio nos ensinar. Mas ainda tem muita gente que fala, eu tenho Ele aqui, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Deus, mas anda no seu próprio entendimento. E aí chega no final da carreira, o próximo do final da carreira, e vê que não chegou em lugar nenhum, que tudo foi em vão. Já pensou? Você olhar para trás da sua vida, final da carreira, com uma idade, com família, seja o que for, olhar para trás e falar assim, nada valeu a pena. Vivi momentos bons, legal, mas e agora? Não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque das vezes você correu, fez e aconteceu, mas não chegou em lugar nenhum. Você acha que Deus criou a gente para isso? Não. Eu quero te falar que não. Deus não criou eu, nem você, nenhum de nós para isso. E a nossa vida, ela não acaba aqui. Eu quero te falar que ela é eterna. A nossa vida é eterna. Você pode falar, agora deu, né? Você vai entender. Se você procurar as escrituras, você procura saber, você vai saber que todo o ser humano, ele é eterno. Aqueles que escolher, nenhum foi feito para isso. Nenhum foi feito para isso. Sofrimento eterno. Lago de enxofre, que vocês sabem muito bem. Outros, viver com Cristo e reinar com Deus, como tudo era para ser, se o homem não tivesse optado pela desobediência. Estava disposto para o homem, obediência ou desobediência. Deus já sabia de tudo isso? Sim. Agora Deus, está na Bíblia. Deus já sabia de tudo isso. E por que Ele permite? Que Deus ruim? Tem muita gente que fala que Deus é ruim, né? Essas coisas que estão acontecendo, você acha? Deus é amor. A palavra dele se cumpre. Ei, Adão, não faz. Se fizer, morrerás. Se não fizer, tem tudo isso aqui para você. O que Adão escolheu? Será? Será? E olha aí, olha o jeito que está o mundão. E caminhando para onde? A palavra de Deus, ela não muda. Ela não muda. E vai acontecer. Vai acontecer. Mas eu tenho boas novas para você. Se você procurar saber quem que você é, para que você foi feito, e que Deus espera que você tome uma posição e venha com Ele, cara, tudo vai acontecer com você no tempo certo,
Promessas, todos nós temos. Eu não tenho promessa. Pode, conversa com Deus. Como é a tua conversa com Deus? Você ora, você conversa com Deus, você quer saber, ou você só vive, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo, é jogada ao vento. É jogada ao vento para quê? Para sorte. Deu certo, deu, não deu, não. Às vezes, fecha os olhos e acha que acabou aqui. Engano. É engano. Amém? Então que você escolha o melhor. Que você tenha a maturidade o suficiente para escolher aquilo que Deus tem para você. Esperar o tempo certo. Não dar o nosso jeitinho. Porque esperar no Senhor vale muito a pena. Tenha maturidade. Isso vai fazer você viver as promessas de Deus para a sua vida. Amém? Se coloca de pé. Gostaria de orar com você. Senhor, obrigado. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Senhor. Senhor, obrigado por nos escolher, mesmo sabendo que somos errantes, somos falhos, pecadores, muitas das vezes imaturos, mas como um pai que ama o seu filho. O pai não ama o seu filho passando a mão na cabeça. O pai não ama o seu filho falando, não faça isso, ele faz, não falei para você não fazer, não. Nós sabemos que não. O Senhor nos corrige, porque o Senhor nos ama. Então eu tenho certeza que esta palavra de maturidade, que o Senhor reservou para que tivesse sendo ministrada no dia de hoje, nós precisávamos escutar, nós precisávamos tomar uma decisão na nossa vida, uma decisão de maturidade. Estamos isentos dos erros? Creio que não, tenho certeza que não. Estamos no mundo, somos pecadores, somos falhos, mas temos o Espírito Santo, aquele que está aqui para nos ajudar, para nos falar, ei, por aqui não, ei, vai igreja, ei, se apega no Senhor, ei, você não escutou que não, a roda dos pecadores, não que eles são rejeitados, mas eles não querem saber de nada, eles querem saber disso que o inimigo tem colocado aí na vida deles, tem colocado à mercê deles. Então saia daí. Então que você tenha ato de maturidade nas tuas decisões, aonde você estiver, com as companhias que você estiver, com as decisões que você estiver tendo, seja ela de desobediência, seja ela dando o seu jeitinho, seja ela fazendo aquilo que, não fazendo aquilo que é de direção, faça isso. Você, será? Não tenha mais será nas nossas vidas, em nome de Jesus. Espírito Santo, toma nossa mente, toma o nosso coração, que nós possamos investir tempo procurando saber mais da palavra do Senhor, que nós possamos investir tempo em habilidades, aquelas que vão ser celestiais, em nos capacitar, em procurar as dons espirituais, aquilo que o Senhor nos usa para que vidas sejam alcançadas, essas vidas que estão aí fora, que ainda não desfrutam desse evangelho, muitas das vezes porque ainda não tiveram a oportunidade, não tiveram uma pessoa que chegasse e expressasse o amor de Cristo assim, do jeito que Ele é. Muitas das vezes é rancoroso, é um Jesus Cristo que nada pode, é um Jesus Cristo que tem que ser assim, tem que ser daquele jeito. Espírito Santo, abra as nossas mentes e os nossos corações, que nós fomos escolhidos por Deus para ser a nossa melhor versão, do nosso jeito, não com um caráter corrompido, mas um caráter moldado pelo Evangelho, por essa palavra,
por Cristo Jesus, aquele que veio a esse mundo e deixou aqui a fórmula, o jeito que devemos fazer, deixou as escrituras para que podemos acompanhar, podemos estudar, podemos ver aquilo que o Senhor espera de nós. Espírito Santo, nos tira desse engano, que muitas das vezes estamos só com o corpo presente dentro das igrejas, estamos só com o corpo presente num altar, louvando, dançando, servindo, mas as nossas atitudes são imaturas, as nossas atitudes são dignas de consequências desastrosas, de consequências que vão nos destruir, vão destruir outras pessoas. Espírito Santo, nos faça entender essa noite, nos faça entender essa noite, essa necessidade desse amadurecimento, no nome de Jesus. Amém e amém.